Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Prospect sobre síndrome do desconforto respiratório agudo em pediatria. Esse vídeo nós vamos falar sobre o teste de prontidão para extubação. Então é um vídeo mais direcionado para o pessoal da fisioterapia, mas é interessante para todos nós que participamos do estudo termos conhecimento desse protocolo em particular. Os objetivos desse vídeo são para que nós nos familiarizemos com o teste de prontidão para extubação e entender qual é o propósito de ter este teste padronizado para o estudo. Muito bem, o teste padronizado para determinar se o paciente está pronto para ser extubado de uma perspectiva pulmonar, ou seja, se o pulmão dele já melhorou o suficiente para a gente progredir para a extubação. E o teste é uma medida objetiva, né? Se o paciente está pronto para ser extubado ou não, ele independe da avaliação do médico, que pode ser subjetiva. É importante ter um tempo e um processo padronizados para determinar a prontidão para a extubação, porque o desfecho primário para esse estudo é dias livres de ventilação mecânica. Então, se nós postergamos um paciente que já está pronto para ser extubado e a gente posterga essa possibilidade, a gente está interferindo diretamente no resultado do estudo. O momento para se fazer o teste, né, é o seguinte: ele será implementado todo dia. O paciente que está no estudo, ele vai ser avaliado às 7 horas da manhã, mais ou menos, aqui tem um menos 2 horas, então das 5 da manhã às 9 da manhã, quando ele for atender os critérios que vão ser testados, que nós vamos falar daqui a pouco. Se o paciente não passar no teste de prontidão por conta de excesso de sedação, que isso acontece mesmo, né? Às vezes o paciente, você até desliga a sedação e ele tem uma sedação residual no sangue e acaba ficando desacordado e não consegue passar no teste. Então, esses sedativos devem ser reduzidos ou suspensos. Esse teste pode ser repetido de novo às 4 horas da tarde, mais ou menos 2 horas. Então, pode ser das 2 da tarde até às 6 da tarde, tá? Então, faz às 7 da manhã. Se porque ele tiver com muita sedação, ele não atendeu, ele não conseguiu passar, então a gente tenta de novo aí por volta das 4 da tarde, tá bom? O paciente deve atender a todos os critérios a seguir, enquanto estiver na posição supina para se qualificar para o teste de prontidão. Então, aquele paciente que, por protocolo, estiver em prona, a gente tem que aguardar ele ir para a supina para atender os critérios do teste de prontidão. A gente sabe que o paciente que está em prona, ele vai ficar em prona em torno de 16 horas, e aí depois ele vai ser colocado em supina em torno de 6 horas. E se nesse período de 6 horas ele atender os critérios, a gente pode fazer o teste de prontidão de extubação para ele. Ele, além disso, tem que estar com respiração espontânea no ventilador, tem que ter um índice de oxigenação ou um índice de saturação de oxigênio menor do que 6, ou seja, ele tem que já estar com uma SDR leve para a gente fazer o teste. E ele tem que estar em redução ou estabilização do suporte do ventilador nas últimas 12 horas. Nas últimas 12 horas a gente está reduzindo o PEP, as pressões, a FiO2 e assim por diante. Tem que estar em progressão da redução dos parâmetros no ventilador. Então, o procedimento: se a FiO2 do paciente estiver maior do que 50%, a gente tem que diminuir para pelo menos 50%. Se a PEP estiver maior do que 5, a gente tem que reduzir a PEP para 5 pelo menos. E a gente avalia a saturação de oxigênio após as alterações que foram feitas. Se, apesar das alterações, ele estiver mantendo uma saturação boa, maior do que 95%, a gente muda para o modo de pressão de suporte e define a pressão de suporte baseado no tamanho do tubo endotraqueal.
Então, se o paciente tem um tubo endotraqueal de 3 a 3,5, nós vamos colocar 10 de pressão de suporte. Se estiver entre 4 e 4,5, nós vamos colocar 8 de pressão de suporte. E se o tubo endotraqueal for maior do que 5 milímetros, aí nós vamos deixar só com 6 de pressão de suporte. Então isso é muito importante a gente padronizar, porque não é o que nós fazemos hoje em dia, mas é o que nós vamos fazer daqui para frente. E a gente vai monitorando a saturação do oxigênio, o volume corrente exalado e a frequência respiratória. Esses 3 parâmetros é que vão dizer para a gente se o paciente vai passar ou não no teste de prontidão de extubação. Então o teste ele é considerado aprovado se o paciente, de uma perspectiva pulmonar, se os seguintes critérios forem atendidos por pelo menos 2 horas. A saturação se mantiver maior ou igual a 95%, com a FiO2 menor ou igual a 50%, com uma PEP menor ou igual a 5%, que foi que nós colocamos esses parâmetros quando nós iniciamos o teste. O volume corrente expirado tem que ser maior ou igual a 5 ml por quilo. E a frequência respiratória tem que ficar dentro dos seguintes objetivos por idade. Então, a criança menor do que 6 meses tem que manter aqui no máximo até 60 respirações por minuto. De 6 meses a 2 anos, até no máximo 45 respirações por minuto. De 2 a 5 anos, até no máximo 40, e maior do que 5 anos, até no máximo 35 respirações. Então, se a gente colocar um paciente em pressão de suporte com uma FiO2 menor do que 50%, com PEP menor do que 5, ou igual a 5, e esse paciente começar a ficar taquipneico, ele não passou no teste, tá? Então é importante levar em consideração a frequência, o volume corrente e a saturação, dentro dos parâmetros que nós colocamos inicialmente para fazer o teste. Os critérios para extubação traqueal. Depois de passar no teste, a equipe médica deve ser notificada de que o paciente pode estar pronto para a extubação. Ficou pelo menos 2 horas naqueles parâmetros e a frequência respiratória não subiu além do limite, a saturação se manteve acima de 95 e o volume corrente se manteve acima de 5 ml por quilo. Então a extubação, ela na verdade pode ser postergada por razões não pulmonares. Por exemplo, se apesar do paciente ter passado, você perceber que o paciente tem uma não responsabilidade neurológica e uma incapacidade de proteger as vias aéreas, você pode postergar essa extubação, principalmente em paciente neuropata. Se você perceber que o escape de ar é inaudível em torno da COT e no próprio ventilador você consegue ver se tem escape ou não, com o cuff desinsuflado, você pode pensar em postergar também essa extubação. E finalmente, se esse paciente for para um procedimento, por exemplo, uma ressonância que requer sedação profunda e anestesia, não tem por que você pensar em extubar esse paciente, mesmo ele tendo passado no teste, tá bom? Por isso que isso vai ser discutido em conjunto com a equipe médica. O protocolo da extubação é o seguinte: você pode extubar para uma FiO2 maior do que no ventilador e em seguida vai desmamando a FiO2 a cada 2 horas em direção ao ar ambiente para manter a saturação maior do que 92%. Então, se esse paciente que a gente colocou lá no teste de prontidão, ele passou com 50% de FiO2, você pode extubar e colocar ele em 60%, 70% de FiO2, né? E depois vai reduzindo isso gradualmente, observando os parâmetros clínicos do paciente. Se o paciente desenvolver um desconforto respiratório depois da extubação, o que é absolutamente comum, né? Se você perceber que tem um estridor, né, ou seja, tem um desconforto alto, você pode considerar fazer a dexametasona intravenosa mais inalação com adrenalina a cada 15 minutos pelo menos 2 vezes e ver se tem melhora.
Se não houver estridor presente, então provavelmente esse paciente está com desconforto respiratório baixo, a gente pode considerar VNI ou catéter de alto fluxo, que também pode ajudar bastante. Se for necessário uma reintubação traqueal, para os pacientes estubados mas não liberados de ventilação não invasiva, por exemplo, BiPAP, o CPAP ou mesmo o catéter de alto fluxo, os pacientes devem ser tratados de acordo com a intervenção designada. Ou seja, se o paciente estava randomizado para ventilação mecânica convencional e posição prona, quando ele for reintubado, ele vai voltar para a ventilação mecânica convencional e posição prona. Para os pacientes estubados com pressão de suporte menor do que 5 e reintubados dentro de 24 horas da extubação, os pacientes devem ser tratados de acordo com a intervenção designada novamente. Quer dizer, se ele estava randomizado para ventilação mecânica convencional e posição prona, volta para essa mesma situação depois da reintubação. Para os pacientes estubados com uma pressão de suporte menor do que 5 e reintubados mais de 24 horas após a extubação, os pacientes são preferencialmente, mas não necessariamente, devem ser tratados de acordo com a intervenção designada. Ou seja, você pode pegar esse paciente e voltar para a ventilação mecânica convencional e posição prona, ou não. Fica a critério clínico do médico definir isso aqui, com mais de 24 horas. Existe uma situação de desvio de protocolo que tem que ser documentado, que é a falha em completar o teste de prontidão de extubação em indivíduos elegíveis diariamente. Ou seja, se o paciente está elegível para fazer o teste de prontidão, né, tem a FiO2 já menor do que 50, tem o PEP de 5, está saturando bem e não é feito o teste de prontidão. Isso é um desvio do protocolo. Por quê? Porque o desfecho primário é dias livres de ventilação. Por isso que é fundamental fazer sempre o teste de prontidão de extubação nos indivíduos que são elegíveis para isso. O raciocínio é justamente isso. O desfecho primário são dias livres de ventilação. E tem umas notas finais nesse vídeo que é relativamente curto. É que se um procedimento, teste ou outra circunstância atenuante do paciente impedir a avaliação para esses critérios no horário estabelecido, que é às 7 da manhã, mais ou menos 2 horas, o teste pode ser adiado até 4 horas. Vamos supor que o paciente foi para uma tomografia, né, às 7 horas da manhã, o que não é incomum, aí ele volta e você pode fazer esse teste, por exemplo, às 11 da manhã. Tá bom? Mais ou menos 2 horas também. Para os pacientes em posição prona, agaso de 1 hora pós-supino é usado para o cálculo do índice de oxigenação. Caso a extubação seja atrasada, o motivo do atraso será registrado no formulário de dados. Se por um motivo qualquer o paciente passou no teste de prontidão de extubação, mas ela foi postergada porque o paciente tinha um procedimento, alguma outra coisa que não seria conveniente extubar naquele momento, isso é importante registrar, justamente porque o desfecho primário é dias livres de ventilação. Então, cada hora, cada dia que se atrasa a extubação é importante para computar aqui no estudo. E o uso de ventilação assistida, invasiva ou não invasiva, será considerada uma falha de extubação, obviamente. É isso, esse é o vídeo do teste de prontidão de extubação. Espero que tenha aproveitado. Até o próximo vídeo.